A gente caiu eu esqueci, na verdade, tudo é meio improvisado aqui, né, então, na verdade, eu esqueci que quando a gente está gravando, quando a gente está fazendo essa gravação, às vezes ele interrompe, porque eu não tenho nenhuma reação, então ele considera que não tem ninguém na reunião, então ele fecha. Então vou continuar do ponto que eu parei, depois eu vejo se eu conseguir emendar os 2 vídeos com algum programa online, tá. Então vamos lá. Então eu estava contando aqui para vocês, né, que, deixa eu até colocar para cá, porque eu não vi o aviso e é por isso que acabou fechando. Estava dizendo, né, da diferença, né, então você tem o serva e aqui. Por que que você tem serva e aqui tem servas, né? Porque no latim, conforme você muda o contexto sintático do nome, ele vai mudar, a sua grafia, ele vai mudar a sua pronúncia, ele vai, assumir, hã, uma declinação em um determinado caso. E aqui, por exemplo, serve, por que que tá serve? Porque aqui funciona como sujeito, são as escravas. Por que que tá servas aqui embaixo? Porque aqui funciona como, objeto. É as escravas do mesmo jeito, só que como objeto da frase. Então aqui eu leria: "A senhora ama as escravas". Por que que eu sei que é a senhora que ama? Porque, primeiro, porque ela não tem esse "m", portanto ela não é o objeto, ela é o sujeito, e o verbo está no singular, tá o ama-te aqui. Tudo bem? Bom, o que eu falei, nossa, eu expus tudo e não coloquei, eu esqueci de colocar a janela, né. Então vamos colocar a janela aqui, ó, tudo improvisado. Como eu estou falando para vocês, tudo improvisado. Estou retornando, né, aquilo que eu estava mostrando, né, aqui o servai, aqui o servas, como eu disse, aqui é o sujeito da frase, aqui é o objeto, aqui o dominant é o objeto, a senhora é o objeto, e aqui o dominant é o sujeito, da frase, né. Espero que agora tenha ficado claro, me desculpem. Então vamos para cá. Então, passando um pouco o vocabulário, nós vamos ter a mesma explicação de uma outra forma. Então, se diz aqui no Gradus Primus, traduzamos a primeira frase do segundo parágrafo. Servai amant dominum. As escravas estimam, amam a senhora, né. Pode ser amam ou estimam, como vocês veem aqui. Traduzamos agora a última frase da leitura. Domina amat servas. A senhora estima as escravas. Então vocês vão perceber que é a mesma explicação, né. Verificamos que a palavra portuguesa senhora corresponde em latim 2 formas diferentes, dominam, na primeira das frases citadas, essa aqui, e domina na segunda das frases citadas. A análise das 2 frases há de explicar essa diferença. Na frase "as escravas estimam a senhora", a palavra senhora é objeto direto, tá vendo? As escravas estimam, quem estima? Estima alguém, então estimam a senhora. Na frase "a senhora estima as escravas", a palavra senhora é sujeito, como eu havia explicado anteriormente. Ora, em latim, o mesmo nome tem formas diferentes, segundo a função que desempenha na oração. Estas formas chamam-se casos. Então agora a gente já sabe que existem os casos no latim. Quais são os 2 primeiros casos que aparecem no latim? O caso do sujeito é o nominativo, tá vendo? É "a" no singular e a "e" no plural. São essas as terminações que nós temos por enquanto. Nesta declinação nós temos o "a" no singular e o "ae" no plural. Não precisa pronunciar "é", tá? O caso do objeto direto é o acusativo. Você tem as terminações "am" no singular e "as" no plural, tá bom? Então, por enquanto, é isso que vocês precisam saber. E aí tem uma nota aqui que é importante, o predicativo que encontramos ao lado das formas do verbo esse está no nominativo, significa, quando você tem um verbo de ligação, você não tem acusativo, são 2 nominativos. O verbo de ligação vai ligar um nominativo a outro nominativo, vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem alguns exercícios, eu vou tentar fazer oralmente com vocês, depois alguns deles eu vou colocar
como parte das tarefas que a gente vai, enviar para vocês fazerem e valer nota aí para o fim do semestre. Então vamos lá. Dos exercícios, o primeiro exercício é formar o nominativo singular e plural de puela, rana, serva, nauta. Bom, tá fácil, né, essas palavras vocês já conhecem, né, menina, rã, escrava e marinheiro. Então como é que eu faço o nominativo singular e plural dessas palavras? Vou fazer uma luzinha aqui. Eu acho que talvez oralmente eu até consiga, né, pra gente não perder tanto tempo. Então vamos lá. Puela vai ficar puela no singular e puelai no plural, no nominativo. Rana vai ficar rana no singular e ranai no plural. Serva vai ficar serva no singular e servai no plural. E nauta a mesma coisa, vai ficar nauta no singular e nautai no plural. Acho que é tranquilo de fazer, tá? Segundo exercício, formar o acusativo singular e plural desses mesmos nomes. Aí, se eu não estou mais no nominativo, eu estou no acusativo. Aí vocês se lembram que as terminações do acusativo não são a e ae, são am para o singular e as para o plural. Então, desses mesmos nomes, ficaria assim: puela ficaria acusativo singular puelam, acusativo plural puelas. Rana ficaria acusativo singular ranam, acusativo plural ranas. Serva ficaria acusativo singular servam, acusativo plural servai. E nauta ficaria acusativo singular, desculpa, acusativo plural servas, desculpa, né? Eu não sei o que eu falei de rana, mas rana é ranam, acusativo singular, acusativo plural ranas. Serva, acusativo singular servam, acusativo plural servas. E nauta, acusativo singular nautam, acusativo plural nautas. Tudo bem? Bom, aí o terceiro exercício seria indicar na leitura os sujeitos, os objetos diretos e os predicados. Bom, se eu voltar aqui na leitura, vou pegar frase por frase, né? Lucretia imperat, Lucrécia é o sujeito, Lucretia. Ana Drusila et Lucila obtemperant. Ana, Drusila e Lucila, isso aqui tudo é o sujeito. Lucretia domina est. Então aqui você tem Lucrécia é o sujeito, domina est é o predicado. Desculpa, esqueci de falar, né? Imperat é o predicado, obtemperant também é o predicado. Ana, Drusila et Lucila servai sunt. Então, Ana, Drusila et Lucila são aqui formam um sujeito e servai sunt é o predicado. Vamos lá. Servai amant dominam. Servai é o sujeito, amant dominam é o predicado e dominam é o objeto direto. Hodie Lucretia convivas expectat. Então, Lucretia é o sujeito, né? Expectat convivas é o predicado. A gente poderia dizer o hodie também aqui. E o convivas é o objeto direto. Ideo servai sedulae sunt. Então, por isso, a gente deixa é conjuntivo, então deixa de lado na análise. Servai sedulae sunt. Servai é o sujeito, sedulae sunt é o predicado, e aqui você tem um verbo de ligação, então os dois estão no nominativo. Ana kenan parat. Ana é o sujeito, kenan parat é o predicado e kenan é o objeto direto. Lucila mensan ornat. Lucila é o sujeito, mensan ornat é o predicado e mensan é o objeto direto. Drusila portant servat. Drusila é o sujeito, portant servat é o predicado e portan é o objeto direto. Domina amat servas. Domina é o sujeito, amat servas é o predicado e servas é o objeto direto. Okay? Acho que esse aqui foi tranquilo também de fazer. Depois, ele pede para conjugar nas diversas pessoas do singular e plural a expressão bona discipula sum, que significa sou uma boa aluna. Bom, lembre-se sempre de que quando você está conjugando isso, né, no plural, você vai transformar isso
em boas alunas, né. Somos boa aluna não faz muito sentido. Então, ficaria alguma coisa assim, do tipo, usando o verbo ser: "Bona discipula sum", quer dizer, eu sou uma boa aluna. "Bona discipula es", significa tu és uma boa aluna. "Bona discipula est", significa, ela ou ele é, né, ela é uma boa aluna. "Bonae discipulae sumus", nós somos boas alunas. "Bonae discipulae estis", vós sois boas alunas. "Bona discipula estis", desculpa, "Bonae discipulae estis", significa elas são boas alunas, ok. E aí vem as atividades de tradução, essas eu vou deixar com vocês, no no nosso, no nosso repositório de exercícios, tá. Depois a gente vai corrigir, tá bom? Vamos então agora passar para a lição 4. Deixa eu ver se não vai cair de novo, não. Vamos passar para a lição 4. 4. Escola Semproniae. Tem um parágrafo só e tem um colóquio, né, então vamos lá. Primeiro vamos observar a figura, né, então tem aqui a professora e as suas meninas na escola, e a professora está dizendo: "Schola Semproni clara est, discipulae Sempronian amant magistram. Puellae sedulae diligenter frequentant scolam, magistra saepe fabulas narrat, fabulae poetarum delectant discipulas." Então, vamos ver, acho que alguma coisa deu para entender, né, se está falando de escola, né. Vamos ver aqui o colóquio. Lucrétia: "Silvia, amas scolam Semproniae?" Silvia: agora espera aí, agora veio aqui um aviso de que minha chamada vai cair, então vamos lá. Silvia: "Amo Walde." Aí diz a Lucrécia de novo, Lucrécia, né. "E vos, puellae, amatis magistram?" Lívia diz o seguinte: "Nos quoque amamos et magistram et scolam." E diz a Lucrétia: "Não est severa magistra?" E a Iulia diz: "Et severa sed justa." Bom, vamos explorar o vocabulário, depois a gente retorna a essa lição. Escola quer dizer escola. Clara, nesse caso clara não é, de cor clara, não é de cor mais próxima do branco, né. Clara quer dizer famosa, nesse caso. Diligenter, né, na verdade é diligenter, eu acho que tem um erro aqui, né, diligenter. É diligenter, tá vendo? Diligenter, vem de diligo, né, aqui acho que veio com alguma, então diligenter quer dizer assiduamente. Frequentant significa frequentam, eles ou elas frequentam. Saip significa muitas vezes. Fábula significa fábula mesmo. Narrat significa narra ou conta. Delectant significa deleitam. Deleitam é que causam prazer, né. Valde significa muito. Vos significa vós. Nos significa nós. E aqui vem, uma fórmula, né, linguística do latim, uma fórmula, da língua latina, que é o et. Então, quando você tem et alguma coisa, et outra coisa, significa tanto esta coisa como outra coisa, tanto uma como outra, tanto uma quanto outra. Sed significa mas e justa significa justa. Então vamos retornar lá, para a gente aplicar esse conhecimento de vocabulário agora aqui. Eu vou adiantar para vocês uma coisa, e acreditem em mim, né, nem todas as vezes que você tem a terminação "ae", isso significa que você está diante de um nominativo plural. Por exemplo, esse Semproniae não é um nominativo plural. O nominativo singular é escola e o Semproniae quer dizer de Sempronia. Então, o título é Escola de Sempronia. Então vamos
ao texto. Escola Semproniae clara est. Ele está dizendo o seguinte, a escola de Semprônia é famosa. Lembra no vocabulário? Então aqui quer dizer de Semprônia. Discipulae Semproniae amant magistra. Então, discipulae, plural de discípula, significa as alunas, né? As alunas de Semprônia amam ou estimam a professora. Veja que magistra aparece com AM, então é um objeto direto do amam. Quem ama alguém, então aqui é a professora. E aqui você tem nominativo plural, que é o sujeito da frase. Puellae sedlae diligenter frequentant scholam. Então, puellae sedlae são as meninas atentas. Aqui o adjetivo atentas e aqui o substantivo meninas. Elas frequentam. Quem frequenta, frequenta algum lugar. Então, aparece o escola, só que dessa vez com um Mzinho, mostrando que ele é objeto direto. Scholam é o acusativo aqui. Puellae sedlae frequentant scholam. Diligenter. Vamos retornar o diligenter aqui, né? Diligenter assiduamente, tá? Para ficar claro, né? Então, puellae sedlae diligenter frequentant scholam. As meninas atentas frequentam a escola assiduamente. Magistra saip fabulas narrat. Lembra que o saip quer dizer muitas vezes. Então, alguém narra, quem narra é a professora, né? Então, a professora narra, ela é singular, o verbo também está no singular. Fábulas, lembra que esse AS indica o acusativo plural? Então, aqui o fábulas é o objeto direto do narrat. Então, magistra narrat fábulas. Então, a professora narra histórias muitas vezes, narra fábulas muitas vezes. Fabulae poetarum delectant discipulas, significa aqui. As fábulas, veja que o poetarum aqui, acredite em mim por enquanto, ele significa dos poetas. Tá? As fábulas dos poetas deleitam as discípulas. Quem deleita, deleita alguém ou algo. Então, as fábulas dos poetas deleitam as alunas. Então, você tem o AS aqui indicando que aqui eu tenho um objeto direto acusativo plural. E vamos ao colóquio. Então, diz a Lucrécia. Silvia, amas escolam Semproniae? Veja que esse amas... tem o AS, professor, mas aqui é um verbo. Aqui não é um nome, que significa tu amas, né? E é uma pergunta. Tu amas a escola de Semprônia? Veja que o escola aqui está no acusativo porque ele é objeto direto do amas. E que o Semprônia continua querendo dizer de Semprônia. Mesmo que ele venha ao lado de um acusativo ou ao lado de um nominativo, ele vai ter o mesmo significado nesse caso, né? Porque está no caso do genitivo que a gente já vai explicar. Então, tu amas a escola de Semprônia? E a Silvia responde, amo muito, amo muito, gosto muito. Et vos, puellae, amatis magistram, aqui você tem a segunda pessoa do plural, né? Amatis, vós amais, né? Mesmo é uma pergunta. Então, vós amais a professora? Vocês amam a professora? Magistra aqui, objeto direto do amatis. Aqui você tem aqui um vocativo. E vocês, meninas, né? E vos, puellae. E vós, meninas, amais a professora? E aí a Lívia responde por todos, né? Nos quoque amamos et magistram et scholam. Então, é incomum aparecer o nos aqui, mas por uma questão de didatização ele apareceu. Então, nós amamos, nós também amamos tanto a professora quanto a escola. Então, os dois são objetos diretos do amamos, né? Nós amamos tanto a professora quanto a escola. Então, eles aparecem aqui, os dois no acusativo, no AM. E o et dizendo tanto um quanto o outro. Não é severa magistra? Isso aqui dá para entender, né, gente? Né? A professora não é severa? Uma pergunta, né? Não é severa magistra? E Júlia responde. A Júlia responde assim, é severa sed justa. Ela é severa sim, mas ela é justa. Ok? Vamos passar então agora para a explicação geral do genitivo.
Então, ele vai dizer mais ou menos o que eu disse agora, tecnicamente. Bom, nesse ponto da leitura, surge um caso novo, assim, engoli um cabelo. Né? Nesse ponto da leitura, surge um caso novo. A gente já tinha como casos o nominativo e o acusativo. Agora a gente vai ter o genitivo como caso. E aí ele vai fazer a análise da frase para mostrar isso. Escola quer dizer escola e é o sujeito. Semproniae é o adjunto restritivo, ou você poderia dizer adjetivo, né? Clara est é o predicado composto. Então, a escola, Semproniae de Sempronia, e clara est é famosa. Então, tradução da primeira frase da leitura. A escola de Sempronia é famosa. Assim, na última frase, então, da mesma forma que você tem nessa frase aqui, né, que é a primeira do texto, na última frase, antes do colloquium, você tem poetaram, né? Então, ele diz assim na última frase, poetaram, quer dizer, dos poetas, desempenha também a função de adjunto restritivo. Adjunto restritivo é de alguma coisa. Então, por que é restritivo? Porque eu tenho uma casa. Essa é qualquer casa? Não, é a casa do Vinícius. Então, do Vinícius está restringindo o sentido de casa que aparece ali. Então, isso é um adjunto restritivo. Então, isso no latim não aparece com duas palavras, de alguma coisa, aparece com uma palavra só. Aparece como apareceu aqui, Semproniae, né, ou poetarum. Por exemplo, se fosse do poeta, seria poetae. Então, o caso do adjunto restritivo, que ele chama também de adjunto adjetivo, é o genitivo, que tem as seguintes terminações: ae no singular ou arum no plural. É isso que você tem que lembrar. Ae no singular e arum no plural. E aí ele deixa uma nota. Em português, o adjunto restritivo é expresso por meio da preposição de. E aí ele vai apresentar também a primeira conjugação. No português, a primeira conjugação do presente do indicativo é aquela mais simples, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. É a mais simples de todas. Presente do indicativo, porque é aquilo que acontece neste momento, como um processo que está se desenrolando neste momento em que se fala. Então, eu amo. Agora eu estou, né, no processo de amar. Então, eu amo. Ou como a gente viu também nas outras lições, pode ser um estado permanente, pode ser, bom, enfim, pode ser uma série de coisas, mas aqui aqui se está supondo que é um presente, que é um momento presente da enunciação, um momento presente de alguém falando, ele vai dizer eu amo. Então teria eu amo, tu amas, ele ou ela ama, nós amamos, vós amais, eles, elas amam. E no latim seria amo, amas, amat, amamos, amates, amant. Ok? Então, todos os verbos da primeira conjugação vão ter o presente do infinitivo, né, que é o ari, né? Na verdade, aqui é o que a gente chama de forma nominal, né? Então, você tem o infinitivo do verbo o amar, né, no ari, como a gente tem o infinitivo amar, cantar, né? E eles vão se conjugar da mesma forma. Então, se fosse o cantar, ficaria canto, quer dizer, eu canto. Cantas, quer dizer, tu cantas. Cantat, quer dizer, ele canta. Né? Cantates, quer dizer, vós cantais. E assim vai. A mesma coisa com volare. Volant, quer dizer, eles ou elas voam. Natare, natamos, quer dizer, nós nadamos. E assim por diante. Bom, agora a gente já consegue fazer as lições. Então, vamos fazer as seguintes lições aqui, né? Os seguintes exercícios. Primeiro, vamos indicar na leitura sujeitos, vamos indicar na leitura os objetos diretos e vamos indicar os adjuntos restritivos. Ok, vai ficar até fácil porque o latim deixa isso bem marcado. Escola semproni clara est. Não tem objeto, porque é verbo de ligação. Eu tenho um adjunto restritivo semproniae, quer dizer, de sempronia, e um sujeito, a escola, que é o nominativo. Discipulae semproniae amant magistrem. Eu tenho um objeto direto, que é o magistrem, que está no acusativo singular. Eu tenho semproniae, que é o genitivo singular, de sempronia,
E eu tenho discipulei, que é o sujeito, vai para o nominativo. Poelei sedlei diligenter frequentant skolan. Ok? Eu tenho poelei, na verdade, poelei sedlei, que é o nominativo, e a gente pode dizer aqui que seja o sujeito. Eu tenho o skolan, que é o objeto direto. Magistra seit fabulas narrat. Então, a professora é o sujeito, magistra, fábulas é o objeto direto. Fabulae poetarum delectam discipulas. Então, eu tenho discipulas é o objeto direto. Poetarum, aqui é o adjunto restritivo, e, portanto, ele quer dizer, dos poetas, então ele é o genitivo plural, e o fabulae é o nominativo plural, que é o sujeito. Aqui nós temos o skolan como objeto direto, eu já tinha comentado, está no acusativo. Sempronin, quer dizer, de sempronia, é o genitivo singular. Silvia como o sujeito. Aqui, coelei evocativa, é outro caso, mas você tem aqui amatis magistra, então magistra é objeto desse amatis, então ele é acusativo singular. Nos que amamos, et magistran et skolan, nos é o sujeito, et magistran et skolan, o magistran e o skolan são objetos diretos, então são acusativos. Então, o nos também vai na forma do nominativo. Não é severa magistra, magistra é o sujeito, severa é o predicativo do sujeito, est é um verbo de ligação, então os dois aqui vão no nominativo, não temos acusativo. Est severa, sed justa, de novo o verbo de ligação, então aqui vai ficar também tudo no nominativo. Esse foi tranquilo. Depois, formar o genitivo singular e plural de Regina, Aquila, Mensa e Escola. Vocês vão se lembrar que o genitivo singular se forma com o AE e o plural se forma com o arum. Então, vamos pegar palavra por palavra. Regina. Regina, regnai e regnarum. Aquila. Aquilai e aquilarum. Desculpa, regnai e regnarum, né? Aquila. Aquilai e aquilarum. Mensa. Regina rei, Aquila águia, mensa mesa, né? Mensa, você tem mensai e mensarum. Escola, quer dizer escola, você tem escolai e escolarum. Tudo bem? Aí ele vai te pedir, em fábula, para você formar o nominativo, o acusativo, o genitivo do singular e do plural. Você vai usar tudo que você já sabe de casos até agora. Esse aí também é tranquilo, né? Nominativo singular é fábula, nominativo plural, fabulae. Acusativo singular, fabulam, acusativo plural, fábulas. Genitivo singular, fabulae, genitivo plural, fabularum. Depois ele vai te pedir para completar as frases. Aqui você vai ter que criar, na verdade, o complemento da frase. Então, vamos criar um complemento da frase. O sujeito sendo discípula Semproniae. Então, a aluna de Sempronia, aí você inventa algo em latim para completar. Fábula poetarum, as fábulas dos poetas, você inventa algo em latim, atenção, para completar. Escola poelarum, a escola das meninas, né? Mesma coisa. Serva e Lucretiae, né? As escravas de Lucrécia. Aqui saiu um errinho, mas é Lucretiae, tá? E aqui você vai ter que traduzir para o latim, e isso eu vou deixar para vocês fazerem depois. Bom, espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho do que a gente precisava falar aqui nessa aula. E depois vocês fazem esses exercícios e a gente faz a devida correção. Eu vou tentar juntar os dois vídeos, que teve uma quebra na gravação. Eu vou tentar juntar os dois vídeos depois e tentar enviar como um vídeo só. Se eu não conseguir, eu envio como dois, não tem problema, tá? Então, até breve.